Olá, querido aluno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos para mais uma videoaula. Hoje nós temos aula de Geografia, quarto ano, do livro Buriti Mais. Então, todos vocês devem pegar o livro de vocês, Buriti Mais, quarto ano, abrir na página 82 e 83 para começar os nossos estudos, tá certo? Mas antes disso, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, ative os sininhos para quando tiver novas aulas vocês serem avisados, tá certo? Vamos se inscrever? Pronto! Agora que todos vocês se inscreveram no canal, vamos aos nossos estudos. Abra o seu livro e vamos lá. A formação da população brasileira, uma mistura de povos. Como foi formada a população brasileira, professora? A população brasileira foi formada por 3 povos inicialmente, né? Os indígenas que aqui estavam, os portugueses que chegaram, os europeus que chegaram, né? Porque Portugal está localizado no continente europeu, e os negros africanos que foram trazidos como escravos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Mais tarde vieram outros povos, como os japoneses, como os espanhóis, os coreanos e muitos outros que formaram a população brasileira e também formou essa diversidade cultural que existe no nosso país, tá certo? Vamos à nossa leitura? A população brasileira formou-se inicialmente da miscigenação. O que é a miscigenação, professora? É a mistura de raças, né? A mistura de povos, de pessoas. A miscigenação entre indígenas, os portugueses, colonizadores e os africanos trazidos como escravos. Ao longo do tempo, outros povos chegaram ao nosso país e também contribuíram para formar a população brasileira. Quais foram esses povos? Espanhóis, holandeses, alemães, italianos, poloneses, sírios, libaneses, japoneses, coreanos, entre outros. Essa mistura de povos, gente, proporcionou grande diversidade cultural. É por isso que o nosso país é tão diverso e nós devemos respeitar todas as culturas, porque não existe uma cultura melhor do que a outra. Existe cultura diferente, né? Diversidade cultural, diversidade de povos. Vamos ao segundo título? Subtítulo: Os primeiros habitantes do Brasil. Quem foi os primeiros habitantes do Brasil? Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o Brasil já era habitado. E aqui moravam outros povos. Quais eram os povos que habitavam o Brasil? Os indígenas. Era um único tipo de indígena? Não, existiam vários povos indígenas morando no território brasileiro. Eles foram os primeiros donos da terra, foram os indígenas, tá certo? E aí, aconteceu o que, professora? Houve um choque de cultura, gente. Chegou os europeus aqui, encontraram os indígenas. Foi, assim, um encontro surpreendente, porque os indígenas nunca tiveram contato com essas pessoas. E aí, eles se viram, né, em um determinado momento, cercados por pessoas totalmente diferentes, de culturas diferentes, não é isso? Mais tarde, eles percebem que os europeus queriam tomar suas terras, ocupar suas terras como futuramente ocuparam. E eles começam a lutar por suas terras. Muitos índios morrem nessas lutas, outros morrem de doenças que esses europeus trouxeram. Aqui no continente não existia certos tipos de doença, os índios não eram imunizados, e aí eles acabavam pegando vírus, né, como gripe, como rubéola, muitos vírus, e acabavam morrendo. Milhares e milhares de índios foram dizimados e suas terras ocupadas e colonizadas, tá certo? Vamos aos nossos estudos. Os primeiros habitantes do Brasil, página 82. Antes da chegada dos portugueses, em 1500, o atual território brasileiro era habitado por diversos povos indígenas, como eu disse, né? Estima-se que entre 2 e 4 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 1000 povos indígenas diferentes, habitavam as terras que formariam o Brasil. Cada povo vivia de acordo com a sua organização social, suas tradições, crenças, línguas e costumes. Com a colonização, terras indígenas foram tomadas pelos portugueses e muitos indígenas foram escravizados. Vários povos foram exterminados, lutando por suas terras, e muitos outros morreram em consequência de doenças trazidas pelos colonizadores, né? Então foi um choque de duas culturas, o que saiu muito ruim para os índios, que acabaram morrendo, sendo dizimados pelos europeus. Vamos para a página 83. A chegada dos africanos.
Como é que esses africanos chegaram? Gente, os europeus, os portugueses, eles colonizaram o Brasil, né? Houve o extermínio de índios, eles ocuparam as terras indígenas e forçavam os índios a trabalhar como escravos. Mas os índios, acostumados à liberdade e conhecendo o território, eles fugiam para a mata. Eles não se acostumaram com a escravidão. Então, a alternativa que esses colonizadores acharam foi o quê? Trazer os negros da África para trabalhar como escravos no Brasil. E aí, esses povos vieram escravizados trabalhar aqui e aqui se misturaram, né? Trazendo também a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, as suas crenças, a sua culinária, o que formou a nossa cultura hoje, a cultura do povo brasileiro. Não é isso? Vamos lá? Os africanos foram trazidos como escravos para o Brasil entre o século XVI e XIX. Eles vinham de várias regiões da África e pertenciam a diversos grupos culturais. Por isso, traziam consigo diferentes hábitos e tradições. Os africanos eram retirados à força dos locais em que viviam por traficantes de escravos. Viajavam nos porões de navios em péssimas condições até desembarcarem nas terras que formariam o Brasil, onde eram vendidos como mercadorias aos senhores de terra. Então, é uma parte vergonhosa da nossa história, foi a escravidão do Brasil, que durou mais de 300 anos, né? Aproximadamente 300 anos. Eles eram comprados por traficantes de escravo, vinham em péssimas condições, gente. Muitos morriam e eram jogados no mar, não aguentavam a viagem, né? As condições da viagem. Os que conseguiam chegar no Brasil eram vendidos como mercadoria, como peças, né? Nem como escravos, eram peças mesmo, como mercadorias. E tinham uma vida péssima, péssimas condições de vida, tá? Os africanos escravizados trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, no cultivo do café e em serviços domésticos. Então, esses escravos trabalhavam nessas funções. Mais tarde, com a libertação dos escravos, né, essas pessoas se viram jogadas à margem da sociedade, sem estudo, sem emprego, sem condições, sem moradia. E o que aconteceu? Muitos ficaram nas fazendas, né? Porque não tinham lugar para morar, não tinha condições de sobreviver. E hoje, gente, a gente ainda vê o reflexo dessa desumanidade que foi a escravidão na população negra, não é? Que muitos precisam trabalhar cedo, não conseguem concluir os seus estudos, não conseguem chegar em cargos bons da sociedade. Mas esse ciclo de desigualdade será quebrado através da educação. Então, eu desejo a vocês bons estudos e boa aula, tá? Qualquer coisa é só chamar. Um bom dia para todos.